Olá! Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas filosófica, e não é qualquer uma, é a de um dos pensadores mais importantes da história, Aristóteles. Vamos mergulhar fundo no trabalho de um homem que não só teve grandes ideias, mas que, na verdade, construiu a própria estrutura que a gente usa para analisar o mundo até hoje. Nosso roteiro é o seguinte: vamos dar uma olhada na vida dele e no seu método. Depois, vamos desvendar as ferramentas dele para a lógica, o mapa que ele desenhou para a realidade e, por fim, o seu guia para uma vida plena, uma vida virtuosa. Então, para começar, vamos voltar no tempo. Grécia Antiga. Lá, Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., não só foi aluno de Platão, como também fundou a sua própria escola, o Liceu, que se tornou uma grande rival da academia do seu antigo mestre. E olha, o que diferenciava Aristóteles de quem veio antes era sua organização. Ele foi um grande sistematizador. O que ele fez foi criar um método, uma abordagem toda estruturada para o conhecimento, que influenciou o pensamento ocidental de um jeito absurdo. Ele basicamente pegou todo o conhecimento humano e dividiu em 3 grandes gavetas. As ciências teóricas, para a gente entender o que as coisas são, as práticas, para saber como agir, e as produtivas, para aprender a criar. Bem organizado, né? E toda essa organização nos leva direto para a primeira grande ferramenta dele. Aquela que, na opinião de Aristóteles, era a base para todo e qualquer conhecimento: a lógica. Os trabalhos dele sobre lógica foram reunidos no que a gente chama de órganon, que em grego quer dizer literalmente instrumento. A ideia é essa mesma. A lógica é a ferramenta fundamental para a gente conseguir pensar direito. E aqui está a joia da coroa da lógica dele, o silogismo. É a estrutura mais famosa. A ideia é simples e genial. Se a gente parte de 2 premissas que são verdadeiras, a conclusão que se chega tem que ser verdadeira. Não tem como escapar. Ok, com essa super ferramenta da lógica em mãos, Aristóteles se virou para uma das maiores perguntas que existem. Afinal, o que é a realidade? Do que as coisas são feitas de verdade? Ele acreditava que para a gente entender qualquer coisa de verdade, seja uma árvore ou uma estátua, a gente precisa conseguir responder a 4 perguntas fundamentais sobre essa coisa. E a teoria dele é essa, as 4 causas: a causa material, a formal, a eficiente e a final. Juntas, elas dão uma explicação completa para qualquer objeto ou qualquer ser que exista. É como um raio-x da realidade. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a realidade não é só um monte de coisa aleatória. É a matéria sendo organizada por uma forma específica, sempre num movimento de sair do potencial e se tornar algo real, algo concreto. E é essa mesma lógica que nos leva para a ética dele, onde ele usa esse pensamento super sistemático para responder aquela pergunta mais pessoal de todas. Afinal, como se deve viver? Para Aristóteles, tudo que a gente faz na vida mira um bem maior, que ele chamou de eudemonia. A tradução mais próxima não é só felicidade, é mais como florescimento humano, sabe? Viver bem de verdade. Mas calma lá, ele era bem específico, e a ideia dele é bem diferente de muitas visões que a gente tem hoje. Para ele, felicidade não é o prazer do momento, não é ter status, não é ser rico. Tudo isso são só meios, ferramentas, não o objetivo final. Pelo contrário, o florescimento humano é uma atividade. É a prática constante da virtude, que se adquire transformando ações excelentes em hábito. Ninguém nasce virtuoso, assim como ninguém nasce sabendo andar. É uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Certo. Então, se a virtude é a chave, como é que a gente encontra essa tal de virtude? Bom, Aristóteles deixou um guia prático: o caminho do meio. Ele dizia que toda virtude é um meio termo de ouro. É um ponto de equilíbrio perfeito entre 2 vícios que são opostos. Vamos pegar coragem, por exemplo. Ela é o ponto de equilíbrio perfeito entre a falta, que é a covardia, e o excesso, que é a temeridade, aquela imprudência total. E a habilidade que a gente precisa para achar esse meio termo em qualquer situação que aparecer é a frônese, ou sabedoria prática. É a capacidade de julgar bem as coisas e agir com moderação. No fim das contas, a caixa de ferramentas do Aristóteles mostra que pensar com clareza, entender o mundo e viver uma vida ética não são coisas separadas. Tá tudo conectado, tudo faz parte de um único grande projeto: realizar nosso potencial máximo. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa.
de 2.300 anos, mas que conecta toda essa filosofia diretamente com a nossa vida hoje. Fica aí a reflexão.